Olá! Estamos novamente aqui para dar sequência no nosso Momento Ética. E o assunto de hoje é sobre cancelamento e licenciamento do advogado. Você, nosso amigo estudante, jovem advogado, bacharel, colega advogado, colega advogada, sabe realmente da importância de termos todos esses conhecimentos na nossa ponta da língua. Por quê? Porque no exercício profissional, a gente todos os dias precisamos utilizar esses conhecimentos. Então, o que a gente trata aqui no Momento Ética não é só para o exame de ordem, mas sim também para o exercício profissional. Então, fique ligado porque o assunto de hoje é extremamente importante. Vamos começar? Tá lá no artigo 11 do Estatuto da Advocacia as hipóteses de cancelamento da inscrição do advogado. E o primeiro inciso vai dizer que cancela-se a inscrição do profissional advogado que assim o requerer, que de algum motivo, por alguma forma, ele não quer mais exercer atividade profissional como advogado, ele pode requerer o seu cancelamento junto aos quadros da ordem. No inciso segundo vai nos dizer que cancela também a inscrição do profissional que sofrer a penalidade de exclusão. Nós falaremos nos próximos vídeos sobre as sanções e infrações disciplinares e também sobre as punições que o Tribunal de Ética e Disciplina pode aplicar ao advogado que cometer uma infração ético-profissional. Então nós falaremos sobre censura, suspensão, exclusão, multa, falaremos sobre todas as infrações, mas hoje o que é importante você saber para esse vídeo é que o profissional advogado que sofrer a penalidade de exclusão, ele tem o seu cancelamento da inscrição junto aos quadros da ordem. No inciso terceiro vai dizer que cancela a inscrição do profissional que falecer. Bem óbvio esse inciso. No inciso 4 vai dizer o seguinte, que aquele profissional que passa a exercer de forma definitiva uma atividade incompatível com a advocacia, também tem a sua inscrição cancelada. Sobre incompatibilidade e impedimento, a gente já deu uma pincelada para vocês no vídeo anterior, que a gente disse que a incompatibilidade é a proibição total para o exercício da advocacia, enquanto o impedimento é a proibição parcial para o exercício dessa advocacia. Mas o que trata esse inciso é a incompatibilidade em caráter definitivo. Então, eu posso ter a proibição total para exercer a advocacia de forma definitiva ou de forma temporária. E é exatamente isso que diferencia cancelamento e licenciamento. Então, aqui para o cancelamento, aquele profissional, advogado, que passar a exercer uma atividade incompatível de forma definitiva, ele tem a sua inscrição cancelada ou ele pode requerer o seu cancelamento. Então, o que é isso, Mayara? Dá uma dica pra gente. Então, aquele profissional advogado que passa no concurso e ingressa aí na carreira da magistratura, da promotoria de justiça. Então, são carreiras vitalícias, são carreiras perenes, são carreiras definitivas. Não são atividades temporárias, né? São cargos de carreira. Então, esses profissionais, eles passam a exercer uma incompatibilidade em caráter definitivo e por isso tem a sua inscrição nos quadros da ordem cancelada. No inciso 5 vai dizer que aquele que perder qualquer um dos requisitos necessários para inscrição nos quadros da ordem também tem a sua inscrição cancelada. Sobre os requisitos do artigo 8º do Estatuto, volta lá no vídeo anterior sobre a inscrição de advogado, a gente explica um a um desses requisitos, mas o que normalmente acontece aqui para o cancelamento é a perca da capacidade civil ou da idoneidade moral. São normalmente os requisitos aqui que acarretam o cancelamento da inscrição do advogado. Então, sobre cancelamento, além desses incisos, o que é necessário eu saber? É necessário eu saber que esse advogado que requereu seu cancelamento, então esse ex-advogado, ele pode retornar aos quadros da ordem, se assim ele requerer e se assim ele preencher os requisitos legais. Quais requisitos? Aqueles do artigo 8º, né? E se ele voltar aos quadros da ordem, é importante a gente dizer que ele vai ter um novo número de inscrição, que aquele cadastro, aquele número anterior, o número da inscrição da ordem, ele não se renova e não pode ser reutilizado pela ordem. Então ele vai ter um novo número. Se ele requerer a sua inscrição e o motivo dele ter sido cancelado for sofrer a penalidade de exclusão, ele precisa, de acordo com o artigo 41 do Estatuto, provar a sua reabilitação profissional. Então, a depender do motivo que ele for excluído, ele precisa provar a reabilitação. O artigo 41 do Estatuto vai dizer que reabilita-se o profissional depois de 1 ano do prazo do cumprimento final da reprimenda imposta. Então, depois que ele cumprir todo o prazo, né, que foi fixado pelo Tribunal de Ética e Disciplina, passar 1 ano, ele pode requerer a sua reabilitação.
Mas tem uma exceção no parágrafo único. Se o motivo da exclusão tiver sido a prática de crime, ele só consegue se reabilitar junto aos quadros da ordem se ele provar a reabilitação criminal. Então, a reabilitação profissional, em caso de exclusão por prática de crime, prescinde a reabilitação criminal. A reabilitação criminal está lá no artigo 94 do Código Penal, que vai falar após extinta a pena, né, no prazo de 2 anos após a extinção da pena. Está lá no artigo 94 do Código Penal. Então, ele precisa primeiro ser reabilitado criminalmente e aguardar o prazo da reabilitação profissional e requerer, então, esse reingresso nos quadros da ordem. Lembrando também que se o caso for idoneidade moral, isso vai ser analisado e reavaliado pelo Conselho Seccional competente, onde ele requerer a sua inscrição. Nos casos de cancelamento por penalidade de exclusão, falecimento ou atividade incompatível definitiva, esse cancelamento pode ser de ofício pelo Conselho Seccional ou mediante a comunicação de qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa que comunique o falecimento desse advogado, comunique que ele passou a exercer um cargo incompatível em caráter definitivo, o Conselho Seccional pode fazer esse cancelamento de forma automática. Gostou das dicas de cancelamento? Vamos então para as hipóteses de licenciamento do advogado. Exatamente. O licenciamento do profissional está lá no artigo 12 do nosso estatuto. E são 3 artigos, 3 incisos, na verdade, que falam sobre isso. O primeiro fala que se assim ele o requerer justificadamente. O que significa isso? Então imaginem uma situação que o advogado vai fazer um mestrado de 2 anos fora do Brasil. Isso pode ser um motivo justificado para ele requerer o licenciamento dele. Lá no inciso 2º, fala que se o profissional exercer temporariamente atividade incompatível com a advocacia, ele também deve requerer o seu licenciamento. Lá no artigo 28, no inciso 1º, ele fala um exemplo, por exemplo, do que pode ser aí esse temporário. Chefe do Poder Executivo, membro da mesa do Poder Legislativo. Por quê? Porque esse período, diferentemente do cargo, da magistratura ou do Ministério Público, ele é temporário, ele tem ali a duração do mandato dele. E uma outra situação que está lá no inciso 3º é se exercer, se tiver uma doença mental curável, né? Então, se tiver essa situação, ele também pode pedir aí o licenciamento. E quais são as consequências do licenciamento? Cessa o pagamento da anuidade nesse período. Mas aí, agora eu não quero mais exercer, mas agora eu mudei de ideia. Pode voltar a exercer a advocacia, desde que não precisa preencher nenhum outro requisito, a não ser aquele determinado assunto, motivo que justificou o licenciamento. Então isso deve ser comprovado e, se for o caso de doença mental curável, comprovar ali que realmente ela não existe. E aqui a gente tem uma dica. Diferente do cancelamento, no caso do licenciamento, o número da inscrição ele se mantém. Então nesse período o advogado ele não vai exercer advocacia, não vai pagar anuidade, mas o número dele vai ficar lá resguardado. Então, quando ele voltar a exercer advocacia, ele resgata esse número e continua aí exercendo a advocacia dele. Vocês gostaram dessa dica? Fiquem com a gente, porque a gente tem muito assunto interessante sobre a atividade profissional do advogado, da advogada e principalmente conhecer os nossos direitos. A gente só pode resguardar os direitos de alguém se a gente realmente conhece muito bem os nossos. Até mais!